Bom, então começando mais uma aula aí, certo? Primeiramente gostaria de dar boa noite a vocês, agradecer a presença de que está online, né? Tem pouquinha gente online aí, certo? A nossa aula de hoje ela vai ser uma aula rápida, que a gente está fechando aí a questão dos assuntos, tá certo? Mas de antemão eu gostaria de dar alguns avisos a vocês, né? Quem está presente. Quem não está, paciência, né? Eu pego a live depois, ou depois vocês mandam o acesso, enfim. Eu acho que vocês já foram notificados aí pela coordenação do curso, né? Não sei como é que chega para vocês exatamente isso aí, mas as provas de vocês vão ser online, né? No caso, as provas vão fazer da casa de vocês, né? E a gente recebeu um calendário, certo? Que eu também já disponibilizei lá no virtual, então vou por etapas aqui a explicação, certo? Que é um calendário de provas com os dias e horários, digamos assim, que os professores são orientados a aplicarem essas provas, certo? Acho que todo mundo me escuta aí, né? Direitinho. Beleza. E cada professor ele teve, digamos assim, autonomia, certo? De poder definir como é que vai ser o seu formato de avaliação, certo? Então, alguns professores estão optando aí por fazer a montagem, né, digamos, da prova, certo? Pelo próprio Blackboard. O Blackboard ele dá essa possibilidade, certo? Vocês fazerem uma prova totalmente online. Alguns professores estão fazendo uma prova em formato de projeto, então você pode também fazer a prova em formato de projeto. E eu optei por fazer a prova no modelo tradicional, no caso, no modelo tradicional, certo? Como é que vai funcionar? Se vocês abrirem aí, enfim, agora ou depois, a sala virtual de vocês do Blackboard, vocês vão ver que lá na da sala virtual, eu pus uma aba, certo? Chamada Nova Rubrica de Avaliação, certo? E dentro dessa aba Nova Rubrica de Avaliação, vocês vão ter aí, tô abrindo aqui para poder ir falando, vocês vão ter lá a descrição, certo? Dos 5 pontos do primeiro estágio, como é que eles vão ser computados. Então, nossa prova online, ela vai valer 2 pontos, certo? No caso, 0 a 2 pontos. As práticas do primeiro estágio, elas valem, na verdade, 2 pontos, né? No caso, quem fez essa questão de design thinking, a gente não conseguiu chegar em prototipação, certo? Acredito que semana que vem, no caso, semana que vem a gente faz uma aula de revisão e na outra semana já a prova, né? Que é de 27. E a participação da galera, de quem tá vindo, de quem não tá vindo, certo? Também vai ser contabilizada. No caso, vai valer 1 ponto. Então, só sumarizando aí a rubrica, vocês têm 2 pontos da prova, 2 pontos das atividades e 1 ponto da participação, certo? Não está tendo chamada, digamos assim, porque vocês cursam, né, a graduação na modalidade presencial, certo? Então, a gente está trabalhando em formato home office, que é diferente. E digamos assim que não há uma normativa, né, para a realização de chamada, certo? Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um levantamento, estou printando, certo? A aula em 2 momentos, quando a aula começa e quando a aula termina. E sempre começa a fazer um comparativo, certo? Então, ao final das provas, eu vou fazer um levantamento de uma média de quem mais ou menos veio e de quem mais ou menos não veio para as aulas, certo? E a partir daí que eu vou ponderar essa questão da participação. Eu já fica a dica aí para os colegas de vocês, certo? Observe que tem algumas pessoas que vêm hoje, não vêm semana que vem, compiladores vêm na quinta, não vêm na sexta, certo? E isso não é legal. É interessante que vocês participem, né? Porque inevitavelmente, se isso não tivesse acontecendo, todo mundo deveria estar na sala de aula física, né? Nesse exato momento, certo? Então, a rubrica ela tá lá na sala virtual de vocês. Então, quem tiver a dúvida, né, de entender como é que essa prova ela vai ser realizada, certo? Então, só vocês entrarem lá. Em relação à prova, né, como eu falei que vou adotar uma que ela vai ser online, certo? Então, lá também na sala virtual de vocês vão ter uma abazinha chamada Prova Primeiro Estágio Online. E dentro dessa aba de Prova Primeiro Estágio Online já tem três itens lá dentro, certo? Tem um item que eu acho que é o principal, que são as instruções da prova de vocês, como é que vocês vão realizar. Eu já oriento, já recomendo que vocês comecem a ler esses itens aí, certo? Que está dentro desse manual de instruções. E caso vocês forem tendo dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, seja por mensagem, seja por e-mail, seja por qualquer outro formato aí que vocês acharem que é viável, né?
As notas finais do primeiro estágio eu criei só o item, mas não botei nenhum documento lá dentro, certo? Então, quando eu corrigir as provas de vocês, eu vou estar depositando lá dentro a planilha, né? Que vão estar contabilizadas as notas de vocês, perdão. E tem um terceiro item, que é o envio de vocês do gabarito, certo? Então, como eu adotei uma prova, que essa prova ela vai ser tradicional, né? Então a gente foi orientado que a gente poderia fazer das duas formas. Ou vocês fariam a prova no horário convencional, certo? Ou os professores poderiam dar prazos para vocês fazerem a prova. Então, eu vou dar um prazo aí de quase um dia, não chega a computar 24 horas, certo? Conforme está descrito nas orientações que eu botei lá nas instruções. Então, quem quiser dar uma lida, eu já tinha falado agora, mas estou repetindo, né? Então, quem quiser dar uma lida nas instruções, eu recomendo. Já estou falando a partir de hoje, certo? Faltando 15 dias para as provas. Vou explicar na semana que vem mais uma vez como é que vai funcionar esse processo, certo? E no dia da prova já vai estar disponível para que vocês façam o download dela, que vocês consigam responder essa prova. Então, mas só para adiantar algumas instruções que eu acho que são importantes, certo? A primeira delas é que a prova de vocês vai ser disponibilizada a partir de um PDF. Então, vocês vão fazer o download da prova, certo? A prova ela vai ter 10 questões, certo? Abertas e fechadas. E dia 27, no caso, que é a nossa data da nossa avaliação, a prova ela vai estar disponível dia 27 a partir das 6 horas da manhã no Blackboard. E esse PDF ele vai ser removido, certo? Até, no caso, às 23 horas. Então, vocês têm entre 6 da manhã e 23 horas da noite para remover, para fazer o download do PDF, no caso, para fazer o download da prova. E vocês vão ter das 6 da manhã até a meia-noite, dia 27, para enviar o gabarito, certo? No caso da prova, que é justamente esse link aí que eu botei nessa abazinha, que é essa aba que eu falo da avaliação da prova, certo? Então, o gabarito, no caso, pode ser tanto manuscrito, vocês podem fazer a prova tradicionalmente, vocês fazem, fazendo uma folhinha, riscando, desenhando, enfim, certo? O que vocês estão acostumados a fazer na sala de aula. Só que eu oriento vocês a digitalizarem, no caso, esse gabarito também está contido dentro dessas instruções, certo? E vocês enviarem, caso a prova seja manuscrito, o gabarito digitalizado. Não vou aceitar fotos, certo? Então, não vão ser aceitas fotografias tiradas com celular, enquanto o gabarito de prova, certo? Quem quiser fazer digitado no Word, no Doc, LibreOffice, qualquer ferramenta Office também pode, desde que também gere um PDF, certo? Então, leiam as instruções com calma. Se vocês acharem erros lá, vocês me avisem, certo? Então, são 3 páginas de instruções em que eu oriento todo o processo de avaliação de vocês da prova, como ele vai ser realizado, certo? Para finalizar nessa parte da prova, eu peço só que vocês também façam o possível para não compartilhar os documentos, certo? Ou seja, a prova é um documento, então ela vai ser disponibilizada para vocês fazerem o download, certo? Então, evitem aí compartilhar a prova, o PDF da prova de WhatsApp, evitem mandar para terceiros, certo? Que não sejam, digamos assim, pessoas que frequentam o UNIP. Mesma coisa que eu falo dessas instruções também da prova, certo? Por quê? Porque são documentos internos da instituição. Então, não é interessante, não é legal ter essa exposição, digamos assim, né? Dos documentos para fora da instituição, entendeu? Então, como eu estava falando, é um documento seu que você está se responsabilizando para poder respondê-lo. Então, parece frescura, professor é cheio de frescura, professor é cheio de besteira. Não, não é. Quem trabalha em empresa, né, às vezes troca e-mail aí com os colegas da empresa, observa que às vezes as mensagens elas vêm em formato de mala direta, né? Então, no próprio cabeçalho do e-mail, no rodapé do e-mail, não sei exatamente, dependendo da empresa, os profissionais pedem para que esse e-mail não seja externalizado, né? Então, acho que vocês já viram isso aí. Então, é uma medida de cuidado, digamos assim, que a gente está, eu particularmente tenho cuidado em relação a isso, e peço que quem puder também tenha esse cuidado, tá certo? Então, para finalizar mais uma vez, né? Então, já estão disponíveis as instruções da prova, certo? Avisem os colegas de vocês que essas instruções da prova também estão disponíveis. Eu vou colar um link aqui, não sei se vocês conseguem ter acesso. Ixi, ficou muito grande esse link. Não sei se vocês clicando aí vai direcionar direto, certo? Mas é esse PDF que está nesse link aí, para que vocês possam comunicar aos colegas de vocês. Foi, né, Tiago?
Então avisa os colegas de vocês, tá certo? E aos poucos, na medida que os dias forem passando, a gente vai trocando informação aí pelo Blackboard. Em relação ao conteúdo de hoje, eu vou só encerrar esse slide aqui de assunto, acho que faltam menos de 10 slides aí pra gente finalizar, certo? E encerro o conteúdo do primeiro estágio nesse slide, né? Fica faltando um slide de prototipação, certo? Que a gente já começa o primeiro dia de aula do segundo estágio com ele. A gente está previsto, né? Voltar dia 20, certo? Mas como as provas vão ser online, a gente fez um planejamento online aí, né? Então, acredito que não volte, né? Então, enfim, não sei exatamente quando é que a gente vai voltar presencialmente, certo? E dia 21, no caso, terça-feira da semana que vem é feriado, né? De Tiradentes, certo? Nossa prova, naturalmente, vai ser na segunda, certo? O último aviso, antes da gente começar a aula, a relação das apresentações, certo? Alguns alunos mandaram mensagem perguntando se as apresentações são obrigatórias. Elas não são. Ah, não quero apresentar, beleza. Só que você vai ter que entregar um canvas, certo? Vocês vão ter que entregar protótipos conceituais, né? E os artefatos da imersão e da ideação, certo? Que para terem uma qualidade melhor, vocês têm que validar, certo? Então, não é legal o professor não ver o que vocês fizeram para o professor avaliar enquanto exercício, já que vai valer 2 pontos, tá certo? Então, quando eu encerrar esse segunda etapa, na verdade, da aula, que é o assunto, quem quiser apresentar, quem quiser pedir sugestões, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade, certo? A gente vai pegar aí até umas 9h30, 9h40 no máximo aí. E acredito que vocês podem aproveitar, né? Beleza, Graciele. Lá tá lá no Drive. Então vocês já entregaram, né? Assim, de certa forma já está disponível lá, né? Mas como eu tô falando, se validaram, certo? Eu acho que não sei exatamente quantos grupos estão, acho que são em 3 ou 4, né? Eu me recordo lá na aula física que, se eu não me engano, acho que foi 3 ou 4 grupos. Exato, mas vocês têm que validar comigo até a data da prova, certo? Vocês podem aproveitar a semana que vem, que é a aula de revisão, para fazer esse processo. É a última chance, certo? Já que a prova é à noite exatamente. Talvez eu esteja online, mas para dar assistência de avaliação, entendeu? E na verdade eu nem pensei o que é que eu vou fazer no horário no horário da aula de vocês, porque como eu disponibilizei a prova para o dia inteiro, né? Conforme as instruções, então eu vou ter que estar online nesse horário. Mas posso ficar online aí para tirar dúvidas em relação à avaliação, certo? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma questão, como se eu estivesse dentro da sala de aula, na verdade, só que eu vou estar online, certo? Então nos 2 horários eu vou estar disponível para vocês. Começando aí, certo? Na semana passada a gente falou um pouco sobre os princípios de design de interfaces, habilidades e aspectos fundamentais, né? Então, eu falei de alguns conceitos, de algumas características relacionadas às habilidades de software que são muito inerentes, certo? Às linhas de produto de software. Se você pegar qualquer norma da ISO, como a 9126, que relacione o trabalho com a parte de usabilidade de software, né? Ela orienta que qualquer software, para que ele tenha um protótipo convencional de certa forma, que se aplique, né, qualidade de uso, a gente tem que se basear em alguns fatores, os quais eu trago esses que são os que o design ele orienta, né? A disciplina da IHC ela orienta esses aí, certo? E falei aí de alguns elementos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que isso aqui a gente já falou. Falei um pouco sobre a questão da apreensibilidade, né? Que é a questão da capacidade que o ser humano ele tem de conter a atenção, né? De você prender a atenção do ser humano. A questão da legibilidade, que a capacidade do ser humano tem de entender, certo? Então, se está legível é porque você consegue compreender aquele processo, né? A inteligibilidade, que é a capacidade que você tem de raciocinar, pensar ou conhecer, certo? Desenvolvendo um processo de aprendizado. A ergonomia, que é a sensação de conforto, certo? Então não é interessante a gente passar para o usuário a repulsa, né? Que acho que é um sentimento que gera mais desgaste, né? Em termos de negócio, em termos de software, certo? E a interação, que nada mais é do que um processo, certo? Que respalda ou se baseia nos demais elementos que a gente já falou aí. Então, a interação ela gera esses efeitos, como esses efeitos dependem da interação, certo? Que é a comunicação em escala de ação que o usuário desenvolve com
software, né? Então, nós temos que falar de cada elemento desses aqui, que também vai estar na prova, certo? É importante vocês estudarem aí. Vou passar aqui rapidinho. Eu tinha finalizado exatamente nesse slide aqui, né? Que a interação, ela, como um elemento aí fundamental para que a gente possa direcionar esse processo, né? Ela pode ser realizada de duas formas, né? Então, a gente tem a interação que ela, aquela que é provocada pelo usuário, certo? No sentido de output, né? Sai de fora para dentro do software. E aquela interação do usuário, o software ele vai ter que responder, certo? Como é que aquele usuário ele espera ou não receber aquela resposta, que a gente chama de reação e interação da reação, né? Geralmente, quando o usuário ele gera aquele princípio de reação, o software ele tem um contraponto, né? Tem um contrapeso que a gente chama. E a gente também tem a reação provocada pelo próprio sistema, né? Às vezes o usuário está lá inerte, certo? Até printei essa questão no Netflix, esse aviso Netflix. E o software, na verdade, ele também tem gatilhos, certo? Que vão depender bastante do tipo de abstração de desenvolvimento que você faz, para que justamente esse processo ele também seja, digamos assim, exitoso, certo? Então, a tendência, né, que a maioria das ferramentas que a gente trabalha hoje em dia, elas têm um mecanismo de inteligência, né, para que esse mecanismo de inteligência ele gere pequenos gatilhos nos humanos, e os humanos se sintam, vou falar assim, abraçados pelo software, né? Então, a própria comunicação, que foi um elemento anterior que eu também já tinha falado na semana passada, ela tem trabalhado bastante nisso aí, né? Observem aí que, se a gente pegar essa janela de cima, que tem o nome da Microsoft, observe aí que a mensagem ela é de vermelho. Então, o objetivo já é esse, já é chamar a atenção, né? E observe aqui que esse sobretom, não sei se vocês enxergam o mouse aí na tela. Observe aí que esse sobretom que ele bota aqui abaixo, né? Já não é vermelho, é azul. Então, o vermelho tem por objetivo, de fato, chamar atenção para o gatilho que o ser humano gerou, certo? Um tom mais assim, como é que eu vou falar? De alerta, certo? Um tom mais de alerta, ou qualquer sensação que você queira passar, de perigo, de alerta, de o que deve se fazer ou o que não deve se fazer. E o azul já é uma amortização no sentido de tranquilizar, né? De estar numa situação que ela é oposta à situação pela qual o ser humano ele gerou, né? Então, até as cores, certo? A delimitação das cores, o que, que as cores representam, elas também, digamos, geram impactos nesse processo de interação, a qual a gente já vinha falando. E aqui abaixo também é o mesmo caso, né? Acho que a gente, não sei quem de vocês aqui estava na sala no dia, na sala física. E a gente até gerou uma discussão bem interessante, né? A questão dos gatilhos de incentivos, né? Eu não sei se vocês lembram dessa conversa, que eu falava assim, que hoje a galera não aguenta mais nem ligar o bip do WhatsApp, né? Todo mundo usa o celular em silencioso. E poucos de nós usamos o celular hoje em dia em modo alto. A gente usa geralmente modo silencioso, né? E muitas pessoas também já começaram a botar o modo escuro, né? Quantos de vocês aí não usam aplicativos, né? O próprio sistema operacional trabalhando em modo escuro. Então, só aí são dois sentidos, né? A gente pode falar assim, que eles já estão saturados. Eu acho que a palavra é essa. E provavelmente haverão outras, digamos assim, discussões, né, relacionadas a outros sentidos que o ser humano aos poucos também vai se sentir saturado, certo? Então, a própria comunicação, né, em termos de interação, certo? Ela também vai ter que ser bem trabalhada, porque às vezes o ser humano ele pode se sentir magoado, pode se sentir ofendido, né, ou qualquer outro sentimento. Se você não elaborar uma comunicação, ou até um primeiro contato do usuário com um software, um segundo, um terceiro, por aí vai, e que esse processo gere a repulsa nele, que é como a gente já vem, digamos assim, se acostumando, né? Vários de vocês, incluindo eu, a gente está passando por esse processo de transformação, certo? Então, algumas características que são importantes a gente entender em relação a esses elementos, né? Seja a interface, seja aspecto geral, né? Que a interface, a usabilidade em si, ela gera tanto a situação de facilidade quanto de dificuldade para que o artefato, certo? Ele possibilite você realizar uma tarefa. Então, quão simples ou complexo, né? É a capacidade que eu tenho de meu usuário ele conseguir fazer aquela tarefa. Se você elabora um software que nem você consegue fazer, imagine o usuário, né? Entendendo que
você já tem o conceito de abstração definido na sua mente, né? Relativiza a percepção, certo? De objetos ou ações disponíveis a ela. Então, cada interface ela é projetada, né? Ela é construída para um tipo de usuário, certo? Então, é muito comum, às vezes, a gente pensar, mas, sei lá, meu tia, né, que é de mais idade, não entende, não consegue entender, é tão fácil, certo? Mas é fácil para a gente. Se você pegar uma criança, né, ou qualquer outro ser humano aí que tem características distintas da gente, né, não é que a gente é melhor do que ninguém, mas que aquela interface ela é prototipada, ela é projetada para aquele padrão de ser humano. Então, cada ser humano ele vai ter suas respectivas características, certo? Que orientam você ter ou não, certo? É capaz de uma maneira mais acentuada, de uma maneira mais sutil, mais simples, de realizar uma tarefa ou não. É um processo que ele é análogo, certo? E depende de alguns mecanismos que eu até já tinha, digamos assim, citado em algumas aulas anteriores, quando a gente estava falando de design thinking, né? Para garantir, certo? Alguns, digamos assim, objetivos a serem alcançados, tais como a eficiência, né? Eficiência é que a tarefa elas propõem a fazer aquilo. Então, o ser humano, ou persona, né? Se você propõe que a tarefa ela seja obtenha aquele resultado, então de fato ele consegue fazer, certo? No método de eficácia que ele consegue fazer até de uma maneira mais simples, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais proveitosa do que você se propôs fazer, né? Que é eficaz. Então, às vezes a galera começa a usar muito atalho nos softwares, né? E, pô, eu sou bom, consigo fazer rápido, mas aqueles atalhos já foram projetados, certo? Então, aí já é eficácia, porque se você consegue fazer tudo com atalho, então o projetista ele já imaginou que ali seria o melhor método possível de você conseguir resultados mais rápidos. Considerando, digamos, você não fazer com atalhos, que também você consegue fazer, certo? Só que aí é um aproveitamento de tempo, de esforço, entre outras características que se distingue, certo? De um processo que ele é mais vantajoso. A questão de aprendizado, acho que eu até tinha falado na aula passada, né? Perguntei quantos de vocês usavam Linux, né? Então a gente tem um processo de conhecimento, de aprendizado que é fundamental para que a gente se utilize, certo? Ao longo do tempo. Então, o ser humano ele é um ser preguiçoso, né? Ninguém quer mudar, a gente é resistente à mudança, isso é natural, certo? A gente cria, segundo o Piaget, né, um estado de acomodação, esse estado de acomodação ele gera, certo? Um princípio de resistência para a mudança. A memória é outros aspectos cognitivos. Então, a interface, certo? Ela aguça, ela exige que a gente tenha conhecimento do nosso persona, certo? Para entender quais são, digamos, como é que esse ser humano, esse persona, ele reage a todos esses elementos que a gente, esses fenômenos, na verdade, não são elementos, são fenômenos, né? Que a gente discutiu na aula passada e eu comecei a falar novamente aqui agora, certo? Então, a usabilidade, ela tem essa lógica, essa característica que a gente acabou de falar. Eu usar, certo? Conseguir usar, concluir o que se propõe para se usar e usar bem usado, certo? Ou seja, ter o sentimento que funcionou, essa sensação, esse sentimento de funcionamento e eu conseguir, digamos, absorver esse processo, ele é entendido por usabilidade, certo? Se vocês forem tendo dúvidas aí, ou perguntas, podem digitar no chat aí, certo? Se ninguém quiser falar. Então, por que a gente precisa entender sobre usabilidade? Né? Tá implícito aí o que eu discuti alguns minutos atrás, né? Mas aí eu trouxe duas visões, certo? Trouxe tanto a visão da literatura, como trouxe também a visão do mercado. Então, como eu tinha falado ainda agora, né? Precisa entender quais são os fenômenos que o homem gera, o que ele desenvolve a partir do uso de um software, certo? Então, não sei vocês, mas eu particularmente, né? Percebo que quanto mais uso o computador, mais raciocínio rápido, certo? Eu aprendo rápido. Eu às vezes tem um processo inverso, né? Então vai depender muito de cada ser humano, certo? Os fenômenos que a gente está habilitado a desenvolver, a tornar enquanto competência, então eles são aguçados pelas interfaces de software, né? Como outras interfaces de interação com o computador, certo? Elas também esperam a reação das mesmas. Então, a gente tem digamos assim, um comportamento, né? Uma síndrome, digamos, de carência, vou falar assim, certo? No bom sentido da expressão.
de que a gente espera sempre a reação da ação que a gente faz, certo? Então, é natural do ser humano, né? Se você dá um bom dia, você espera o bom dia da outra pessoa, certo? E às vezes você entra no elevador ou num canto, ninguém dá bom dia, você fica esperando e às vezes você não é, como é que eu vou falar assim, satisfeito naquele montante de você ter a interação com outro ser humano que você desenvolveu. Então, o software, ele também gera esse efeito, porque o ser humano, indiretamente, certo? Ele entende que o software, ele, apesar de ser intangível, ele também gera gatilhos, interação de comunicação, certo? De ação. Então, ele faz coisas que o ser humano também faz, né? Apesar de ser virtual, né? E ele precisa ser construído, na verdade, para ajudar a gente, não para atrapalhar situações, certo? Então, eu já venho percebendo aí nesses 3 semanas, né? De 17 de março agora, a gente vai fazer um mês que a gente está trabalhando de casa. Vocês assistindo a aula de casa e eu ensinando a aula de casa, né? E cada vez mais eu me sinto mais confortável de dar aula, ministrar aula pelo Blackboard. Porque estava até mostrando aqui a minha esposa, enfim, outras pessoas que estão aqui em casa, que a capacidade que a ferramenta ela dá, certo? De imergir o professor dentro da sala de aula e imergir os alunos, né? Então, a gente tem um quadro branco, bota os slides, né? Nessa aula de hoje não, mas acho que aulas anteriores, até compiladores, né? Eu já botei YouTube, né? Teve até alguns de vocês aí, acho que foi até numa sexta-feira, que tem uma live de Zezo aí, que vocês ficaram tirando onda aí, né? Então, observe que até nesse sentido, certo? Da resenha, né? Que às vezes a gente tá na sala, resenha, fica brincando e tal. A gente também consegue transferir para a ferramenta, certo? Não há aquela humanização, né? Da gente tá vendo os colegas, o professor, mas a gente consegue, certo? Gerar situações que, na medida do possível, a gente transfere para o software, né? Mas para um foco mais de mercado é um pouco diferente. Então, se o cara não consegue fazer o que o software propõe, ou se o próprio software atrapalha, certo? Então o usuário já salta fora dali, então ele pula fora daquele software, né? Então você tem que entregar satisfação e valor para o usuário, né? Acho que todos vocês já ouviram falar aí numa frase, né? Além de entregar a tarefa, entregar o serviço, o produto, eu também entrego o valor. Então entrega a experiência, né? Essa experiência aí é uma sensação que muitas pessoas esperam, certo? Particularmente com rigor cada vez maior das pessoas, né? Obter a partir do uso do software. Já falei várias vezes, várias e várias vezes, o meu exemplo lá do meu aplicativo de gasolina que eu uso, que me dá a sensação de segurança, certo? Então eu me sinto seguro quando eu uso ele, por uma funcionalidade muito simples. Cadastro cartão de crédito, pago pelo aplicativo, e quando eu chego no posto, nem um frentista pega no meu cartão, nem na minha carteira eu tiro do bolso, né? Tudo feito ali. Então, apesar de ser uma transação eletrônica, natural e simples, certo? No montante da tarefa, né? Mas ela passa a sensação de segurança para o usuário, né? Então, o sistema ele precisa realizar aquilo que promete, certo? Tanto no contexto da tarefa, quanto na questão dos meios que você possibilita que o usuário ele consiga obter aquele resultado, né? Então, é isso que fica a pergunta aí. Como é que eu entendo, aplico uma boa usabilidade no meu sistema, certo? Aplicativo ou ferramenta para que as pessoas elas tenham essa visão geral, né? Então, aqui a gente tem algumas soluções que são importantes a gente entender. Então, parte do princípio do feijão com arroz, certo? Se você chegar e for fazer uma enquete aí e pegar 10 brasileiros e perguntar ao cara o que é que ele quer no almoço, acho que 9 vão dizer feijão com arroz. Então ninguém pode mudar, fugir totalmente do padrão, certo? Então a simplicidade hoje ela está sendo uma estratégia mais assim vista pelas empresas de software, sejam grandes ou pequenas, para que a gente entregue resultados mais práticos, certo? Mais eficientes, digamos assim. Então, especificar e testar interações, como eu tenho falado, né? Que se coloca no lugar do seu usuário. E será que você usaria o próprio software que você está criando? Se nem você usaria o software que você está criando, por que é que o seu usuário, ele também, aliás, por que é que o seu usuário ele vai ter que usar? Certo? Então, isso é um processo que é interessante a gente discutir. E avaliar os impactos, certo? Em termos de melhoria do sistema. Seja melhoria funcional, quando a gente cria uma versão, digamos, MVP, gerei um protótipo funcional, o usuário está lá usando, à medida que ele for usando, eu vou corrigindo as funcionalidades, né? Mas também tem o efeito visual, o efeito cognitivo, certo? Será que o usuário está aprendendo no tempo que eu imaginei, né? Tem até uma técnica que a gente roda mais para frente, certo? Lá na prototipação,
que é conhecido como curva de churn, né, que é a curva de aprendizado. Como é que eu meço se o meu usuário ele aprende legal ou se ele não aprende legal, certo? E é um requisito básico que muitas empresas usam, né? Se você disponibiliza um produto no mercado e as pessoas elas têm um feeling, um sentimento que não está correspondendo ao que você projetou, certo? Então, as melhorias têm que ser aplicadas automaticamente. Então, a gente pode geralmente utilizar duas abordagens clássicas, né, para desenvolvimento de design de interface, certo? O design de interface a partir de padrões de informação de software, né, que é o que a gente vai trabalhar na disciplina, certo? O design de interação, que é você projetar, especificar todas as ações do usuário, inclusive, né, como é que está a decomposição e a hierarquia dessas interações a partir das interfaces, que é o que todo mundo está acostumado também a trabalhar, certo? E tem outros tipos de design, como o próprio design de experiência, que a gente vai ver mais para frente, certo? Mas as duas abordagens principais que a gente trabalha em termos de interface são essas duas. Então, antes da gente começar, né, iniciar essa questão da interface, que eu vou deixar para após, no caso, a prova do meu estágio, vamos entender o que é uma interface, certo? A interface, na verdade, ela entrega da informação que você chega para o teu usuário, certo? Tentando ligar duas coisas aí, que é basicamente essa figura que eu botei aí. Se o usuário ele espera não só informação, ele espera ou ele cria sentimentos acerca do software, certo? Aí a questão é como é que eu crio essa ponte, né, do sentimento do usuário para a interface que eu vou criar a partir dali, que eu chamo de UI design, né, que é o interface usuário design, ou a experiência do usuário. Então, mais uma vez voltando para esse aplicativo do post, né, que eu sempre falo. É uma tarefa simples eu pagar um cartão de crédito pela internet, pelo aplicativo, certo? Mas aí já não é interface de design, já é experiência. Então, como é que eu entrego para o usuário necessidades que, na verdade, eu não sei dele porque eu não conheço? Então, a interface, ela tenta mais ou menos guiar isso aí. Criar essa ponte de ligação, certo? Entre o usuário e a experiência que entregar para ele, certo? Tem um vídeo aí, deixa eu ver quanto é que ele tem de tempo aí. Não sei se vocês vão escutar, eu vou ligar o som aqui, certo? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me dizem aí. É pequenininho. Todo mundo escuta aí, né? Acho que sim. O profissional dessa área ele atua em projetos ligados à interface. Lembrando que interface é tudo o que fica entre o homem e o computador, por exemplo. E usando esse mesmo exemplo, eu posso dizer que a interface é o que facilita a interação da linguagem humana com a linguagem lógica computacional. Design de interface do usuário, que é um profissional que cria a interface amigável ao usuário, construindo aí sua experiência de interação junto a dispositivos, softwares e aplicativos. O design de interface é um meio para se chegar a algum lugar, não é somente a forma ou a cor, mas também como funcionará e como a interação irá acontecer. Já o X-Design, ou Design de Experiência do Usuário, possui um contexto mais amplo e entra no viés sentimental do usuário. Por isso, é comum que esse especialista estude e avalie como o usuário se sente acerca do sistema, sua facilidade, seu valor junto a quem usa, se é útil, se é eficiente, etc. Além disso, Jacob Nielsen e Donald Norman afirmam que o X-Design está ligado a todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, os serviços e os produtos, ou melhor, é esse profissional que estuda melhores maneiras de atender a necessidade do usuário para deixá-lo feliz no processo. Em resumo, o X-Design trabalha com aspectos ligados à emoção e experiência do usuário. Como dito no início desse vídeo, o X-Design lida basicamente com a facilidade que isso acontece. Dá uma olhada no gráfico de Dan Suffer, onde é possível verificar a abrangência do X-Design. Desde já, muito obrigado. Não se esqueça daquela ajuda no canal, você já sabe o que tem que fazer. Então, desde já, muito obrigado sempre e até a próxima. Acho que todo mundo ouviu aí, né? Que nosso colega Denis falou aí, certo? Em relação a diferença de UI design para o X design, né?
Eu consigo passar slide agora aqui. Tem poucas palavras, certo? A interface ela tem três características básicas. Uma entidade composta por vários elementos, né? Então a gente tem que pensar em elementos. Acho que todo mundo aqui já pagou o Java básico, né? E não sei se o professor de vocês de Java ele chegou a trabalhar com interface gráfica para aplicação desktop, que é a questão de APIs em Swing, né? Para Java Desktop. E vocês viram lá que são vários elementos que a gente cria, né? Como objetos para instanciar, para criar interfaces de Java Desktop, certo? Então, aquela mesma abstração ali. Imagina que a interface mobile, a interface web, a própria interface desktop, ela se baseia em vários elementos, né? A ligação do com o software, como também o nosso colega falou aí. Então, pensem em padrões, posições, informações que seriam ou são genéricos ou universais para a maioria das pessoas utilizarem, né? E tem características bem restritas ao que se deseja entregar ao usuário. Então, qual é o teu tipo de usuário, né? O tipo de perfil de consumo que aquele usuário ele tenta utilizar ou consumir para que a gente possa ter interfaces ricas, né? Então, a interface ela possui controles de entrada de dados, que são padrões, certo? A gente precisa capturar informação do usuário, né? Se o usuário precisa imputar informação. Componentes de navegabilidade, né? Vocês estão vendo aí nessa figurinha aí. Hoje em dia, eles são bem mais discretos do que era antigamente, né? A questão de, enfim, de simplificação. Tem algumas metodologias que a gente estuda mais para frente, como Material Design, Sketch, né? E outros métodos. Componentes informativos, dependendo do teu objetivo, da tua aplicação, certo? Ícones, mídias, enfim, mensagens, né? Vai depender de cada, digamos, método que você adota para a concepção do protótipo, certo? E para finalizar essa aula, né? Eu trouxe aí uma tela de um aplicativo, de um software chamado Mockflow, que ele, vou até botar aqui, para quem quiser instalar depois aí, ou utilizá-lo para prototipação. Com a quantidade de interfaces que a gente tem interação hoje com o ser humano, certo? Partindo desde, digamos, serviços mais simples, né, como protótipos funcionais de desktop, até dispositivos awareness ou até embedded, né, que são embarcados. Então, vocês pegarem e verem essas figurinhas aí, observe que a gente tem aí, sei lá, Windows 10 desktop, a gente tem Android Watch 2, a gente tem esse Candy 2017, que você ouviu falar também. A gente tem e-commerce web, né, a gente tem video players, né. Não sei quem já entrou no meu canal, né? Mas se vocês pegarem meu canal lá do YouTube, como vocês se inscreverem lá, já criou todo um padrão visual de cores, né? Então, a questão até do tracking, né? A primeira sensação que você tem ao visitar um determinado tipo de dispositivo, ele já gera o efeito, certo? O repulsivo, o atrativo, para que o usuário ele tenha aquela curiosidade de estar frequentando aquele espaço. Então, é algo que a gente também tenta, na medida do possível, possibilitar com que isso ocorra. Beleza? Então, a gente vai até aqui na primeira prova. Semana que vem a gente não vai começar projeto interface. Semana que vem vai ser aula de revisão, certo? Quem tiver dúvidas, fala aí. Quem precisar verificar, avaliar a questão da avaliação dos elementos, no caso, os artefatos que se geraram, certo? Ou vocês podem falar agora, ou vocês podem tirar dúvidas agora, ou vocês podem aproveitar de revisão da semana que vem também, certo? Até porque vai ser a aula inteira de revisão para que vocês possam verificar e validar os artefatos que vocês geraram, beleza? Acho que por hoje é só. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar aí. Ninguém tem pergunta, ninguém tem dúvida. Nada. Todo mundo aprendeu, né? Ninguém vai falar nada, o professor falou 40 minutos. Então, beleza, então. Então, boa noite para todo mundo aí, certo? E segunda-feira eu tô online, mesmo horário. E leiam as instruções da prova, certo? Para ninguém se enrolar. E quem tiver dúvidas também, manda mensagem no Blackboard que eu estou à disposição de todos. Tá joia, galera? Então, você aí, nos vemos quando? Agora, quinta-feira, né? Em compiladores. Então, venham para a aula de compiladores.
Não é pra faltar não, viu? Abraço pra vocês aí e boa semana pra todo mundo. Hugo? Sou. Ah.